Primeiro, para colocar essa questão, Rodrigo, por favor, como é que você analisa do campo da ciência política, do que você está acompanhando esse julgamento, dentro do que é possível, claro, ainda no calor da hora, as consequências políticas desse julgamento? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Vila, é um prazer estar aqui contigo, doutora Gabriela, doutor Toron, muito boa noite para quem nos acompanha. Vila, você sabe, né, porque gosta muito de política, da história política, os colegas aqui do direito, mas também estão acompanhando a política porque estão imbricadas as esferas do direito e da sociedade e da política. O poder não fica órfão, Vila. O poder não deixa vácuo. O que a gente tem? Nós temos uma deterioração das condições do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro quando ele perdeu. Vale lembrar que desde o Estatuto da Reeleição é o primeiro presidente que não é reeleito. Segundo aspecto, ele torna-se inelegível quando ele traz para as dependências do governo uma reunião colocando em dúvida o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, e torna-se inelegível. E depois ele responde um processo no Supremo Tribunal Federal, deixou de ser réu e já é condenado, já está condenado. Em que pese que existem outras possibilidades jurídicas, mas está condenado na primeira turma por 4-1. Então, nessa situação, o que a gente lê hoje, né? Quer dizer, o que se está colocando? E eu sei que a pauta é a discussão de uma anistia light ou uma anistia ampla, geral e restrita. Sabe o que está sendo noticiado? Vocês devem ter acompanhado. Que o Centrão está negociando com o PT como rifar Bolsonaro. A grande questão é que Bolsonaro, de certa maneira, e as atitudes do filho dele nos Estados Unidos, com ameaças à soberania brasileira, às instituições, tornou-se radioativo. Então, a anistia, para aqueles que defendem uma anistia ampla, geral e restrita, ela é uma defesa, num primeiro momento, muito enfática e verdadeira, porque as pessoas acreditam, de fato, estão convictas. Mas, por um outro lado, é gente que quer se credenciar dizendo, eu defendi. Mas sabe aquele vendedor que vende o produto que não pode entregar? Muitos sabem que esta anistia ampla, geral e restrita não poderá ser entregue até pelos pressupostos colocados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas querem se credenciar com os bolsonaristas dizendo, eu tentei e não consegui, agora viramos a página ou bola para frente. O curioso é a utilização de algumas expressões clássicas do mundo da esquerda, até latino-americana e brasileira, no caso em particular, anistia ampla, geral e restrita. Essa era uma bandeira durante o regime militar. Primeiro, lembrar a dona Terezinha Zerbini, do movimento feminino pela anistia, uma esposa do Dr. Zerbini, general Zerbini e cunhada do Dr. Zerbini, célebre, né? E depois de todo o movimento pela anistia, ampla, geral e restrita. Interessante a utilização hoje disso pelo extremismo aqui no Brasil. E no caso da Argentina é mais grave, mas muito mais grave, quando do processo eleitoral que o Milei perdeu uma derrota acachapante de 14 pontos, só na província de Buenos Aires, a eleição vai ser nacional em outubro, usando nunca mais. Dizendo os peronistas, nunca mais, e o nunca mais na Argentina, vocês não imaginam como isso é forte, porque é o relatório nunca mais, no governo Raul Alfonsín, o escritor Ernesto Salvo foi o presidente da comissão, e aquilo foi uma tragédia. Se vocês quiserem ver no cinema, Argentina 1985, né, que é um filmaço, assistam e vejam isso. Então é curioso como que você se apropria da bandeira de um outro campo político. Professora Gabriela Zancanera, saindo da questão colocada pelo Rodrigo Prando, que é muito importante, é uma espécie de adeus Bolsonaro, como diria Roberto Avalone, é um ponto de interrogação, né? Será que é uma espécie de adeus Bolsonaro? Mas eu colocaria a questão política da anistia. Na sua leitura, a senhora como professora de Direito Constitucional, é possível uma anistia? Boa noite a todos, boa noite professor Toron, boa noite Rodrigo, é um prazer estar aqui, boa noite aos telespectadores, e eu entendo que uma anistia neste contexto que estamos vivendo não é possível, né? Por quê? Porque a Constituição é bastante clara em determinar que determinadas questões da Constituição sejam questões fundamentais para a existência do próprio Estado. Nós vivemos num Estado de direito. Isso significa que o Estado, ele responde pelos seus próprios atos.
parte dos atos que foram tomados durante essa tentativa, digamos, de Jair Bolsonaro de perpetrar um golpe de Estado de outras pessoas também foram tomadas, inclusive, por ele no cargo de presidente da República. Se a gente admite que uma anistia é possível nesse caso, a gente está admitindo que parte do Estado não vai responder pelos seus próprios atos. Então eu entendo que a anistia nesse caso não é possível, a gente não tem como entender que agora possamos ter uma anistia num Estado democrático de direito como é o Estado democrático de direito que a gente tem hoje. Iria contra o próprio espírito e a própria essência da nossa Constituição.